Então, vamos lá. Essa insegurança, em primeiro lugar, ela existe? Sim, ela existe. E ela é normal. Então, assim, insegurança é algo que faz parte, né? Sempre que a gente começa alguma coisa que a gente não tem experiência, que a gente não tem prática, que a gente ainda não tem uma vivência, a gente vai ter insegurança. Isso é normal. Então, no atendimento, né, na abordagem de pacientes com doenças endócrinas, é normal ter insegurança. E daí, no começo, essa insegurança, ela é desse tamanho, enorme. Ela é a maior possível. Com o passar do tempo, à medida em que você vai desenvolvendo, né, suas habilidades, à medida em que você vai acumulando conhecimentos, que você vai aprendendo, isso é um processo, é um contínuo. E aí, com isso, você vai diminuindo a insegurança progressivamente. Então, é normal você ter muita insegurança no começo, e aí essa insegurança vai se reduzindo, se reduzindo. O problema é quando essa insegurança não reduz ao longo do tempo, ou quando ela permanece, né, grande, ou às vezes ela aumenta com o tempo. Aí sim, isso é problemático e isso tem uma implicação direta na questão de ser aprovado na prova do TIM. Então, por que eu afirmo, né, que se você for inseguro nos atendimentos, você não vai passar na prova do TIM? Porque a diminuição da insegurança, ela está linkada, ela está intimamente relacionada com evolução na aquisição de conhecimentos. Então, se a sua insegurança permanece, é porque você não está adquirindo os conhecimentos e as habilidades conforme deveria acontecer. Essa curva de aprendizado, ela deve ser constante. Ela deve ser uma curva ascendente, né? Uma curva progressiva. Eu faço esse paralelo entre aquisição de conhecimento e diminuição da insegurança. Por quê? Porque a gente está falando de aquisição de conhecimentos em uma especialidade. Então, você adquire os conhecimentos para quê? Para atender os pacientes. Então, essas duas coisas, elas estão conectadas. À medida em que você vai aprendendo, você vai atendendo melhor os pacientes, você vai tendo mais habilidade. Se você tem mais habilidade, você é mais seguro. E daí, a prova do TIM, a prova de título de especialista, ela tem como objetivo verificar se um candidato é apto ou está apto, né, para exercer a endocrinologia ou não. Então, a prova vai utilizar as ferramentas que ela tiver justamente para tentar verificar isso. Então, se você é seguro nos seus atendimentos, é porque você tem os conhecimentos necessários. Se você tem os conhecimentos necessários, você está apto a ser considerado especialista em endocrinologia. Então, as coisas, elas se conectam, né? A gente não tem uma separação entre essas coisas. Por isso que elas estão unidas. E é por isso que eu afirmo que se você não eliminar a insegurança, né, na abordagem dos pacientes com doença endócrina, você não vai passar na prova do TIM. Tipo isso, com certeza. Eu acredito totalmente nisso, né? Que aquela coisa da prática também tem a influência, do dia a dia tem influência na hora que você vai ser testado pela prova do TIM. E assim, uma pergunta que me surgiu da onde você acredita que origina essa insegurança no médico? Você acredita que vem desde a preparação, ou se é alguma coisa pontual que acontece com os médicos que acaba por deixar a maioria inseguro com o passar do tempo? O que você acredita, Mona Lisa, que causa isso? Tá, vamos lá. Se existe insegurança e se a insegurança vai te impedir de passar na prova do TIM, então tem que existir um caminho para se eliminar essa insegurança, né? Para se ir combatendo a insegurança progressivamente. A ideia é a seguinte, gente, a coisa, ela é uma coisa progressiva, ela é uma coisa, né, um contínuo. Então, assim, não tem como você falar, hoje eu sou inseguro, daqui a um mês eu vou ser seguro. Se eu fizer tal coisa de hoje para semana que vem ou de hoje para amanhã, eu vou passar a ser seguro. Então, assim, o primeiro aspecto, né, que eu acho muito importante que fique claro é que isso é um processo.
Então, processos são coisas que vão acontecendo gradualmente. São pequenos resultados que vão se acumulando e aí vem um efeito lá na frente, o resultado final. E aí, agora, como que você vai fazer essa caminhada, né? Tipo assim, porque se você simplesmente não fizer nada, tipo assim, hoje você quer ser endocrinologista, você tem essa ideia, você fala assim, bom, beleza, eu não posso agora me submeter à prova do TIM, eu vou me submeter daqui a X anos, mas, então assim, eu sou inseguro hoje, mas quando chegar o momento de eu fazer a prova do TIM, eu não vou estar inseguro mais. Opa, peraí, mas tem que existir, né, um trabalho na direção certa, porque senão você vai chegar no dia da prova e você não vai passar na prova, você vai continuar sendo, né, um médico inseguro nos atendimentos, porque você não tem o conhecimento, enfim, aquela história que a gente já conversou. Você vai precisar, né? Você vai precisar para construir essa curva crescente. Você vai precisar de são duas coisas apenas. Então, primeiro, você vai precisar de uma boa estratégia. Você precisa ter o seu objetivo bem definido. E também, então, além de ter um objetivo, você também tem que ter traçado o caminho que você vai percorrer que o seu objetivo seja alcançado. Então, isso é estratégia, né? Qual que vai ser a estratégia que você vai usar? E a estratégia, existem duas possibilidades no Brasil para o médico se tornar, ou ele vai fazer a residência, e aí ele faz residência em clínica médica e depois ele faz residência em endocrinologia, ou então ele pode preencher requisitos para que ele se submeta à prova de título de especialista em endocrinologia. E aí, se ele for aprovado na prova, ele vai receber o título de especialista, né? Então, mesmo sem fazer residência. Nesses casos, o pré-requisito é a comprovação de atuação prática, tanto em clínica médica quanto em endocrinologia. E daí, o que acontece? Se você não tem a oportunidade de fazer residência, então você pode seguir esse outro caminho, desde que você trilhe a estratégia. Se você chega lá, se inscreve na prova e não passa, então também não adianta. A estratégia que você precisa é o seguinte: você precisa ir adquirindo os conhecimentos em endocrinologia ao longo dos anos em que você vai atuar na prática em clínica médica e em endocrinologia. Então você vai fazer as duas coisas junto. Você vai começar a experimentar a prática de atender os pacientes, ao mesmo tempo em que você vai construir o seu conhecimento teórico em endocrinologia. Então, se você fizer as duas coisas juntas, né, aí você percorre aquela curva, né, que eu estou falando desde o início hoje. Então, você vai evoluir na curva de aprendizado. Isso automaticamente vai te aperfeiçoando nas habilidades do atendimento aos pacientes com doenças endócrinas. E daí, o que acontece? Já sempre automaticamente vem aquela pergunta: eu preciso fazer uma pós-graduação? Olha, pós-graduação não é pré-requisito para se inscrever na prova. Então, não é obrigatório fazer pós-graduação. Muita gente procura pós-graduação, porque eu acho que é uma coisa que está meio que no inconsciente coletivo. Fala assim, se eu não fiz residência, eu tenho que fazer uma pós. Isso não é verdade, você não tem que fazer. Pode ser uma escolha. Você escolher, eu quero fazer uma pós-graduação. Agora, isso não vai te ajudar na hora de fazer a prova de título. Não para se inscrever, né? Isso pode te ajudar em termos de conhecimentos que você possa adquirir durante a pós-graduação. Mas isso é uma escolha. Então, assim, você pode escolher fazer uma pós ou pode escolher uma outra forma de preparação. O mais importante é que você precisa de um método de aprendizado que conecte o atendimento aos pacientes com os conhecimentos teóricos que você vai adquirindo, porque daí você faz aquela jornada, né, conjunta, adquirir segurança nos atendimentos ao mesmo tempo em que você está adquirindo bagagem de conhecimentos. Então, um método que funciona muito bem para isso, né, que deu resultado, né, lá na frente, um aprendizado aprofundado a partir de casos clínicos. A primeira coisa que ocorre é você ver um caso clínico, você
é apresentado a um caso clínico. E daí, se você é apresentado a um caso clínico, aí fala, nossa, então, aqui a gente tem uma hipótese diagnóstica X ou Y. E daí, a partir desse momento, aí você vai para o aprendizado. E aí você vai ser apresentado àquela doença desde as origens. Por exemplo, é um paciente com uma prolactina elevada. Então vamos lá, começando lá da anatomia e fisiologia, o que é a hipófise, como é que é a secreção de hormônios hipofisários, como é que funciona em condições normais, e depois vem para fisiopatologia, depois passando pelos métodos diagnósticos, até chegar nas abordagens terapêuticas. Você volta para aquele caso clínico. Aí você volta para resolver aquele caso, já de posse dos conhecimentos de uma forma ampla sobre aquele contexto. Então, nesse modelo, né, de aprendizado, você consegue evoluir, né, de uma forma organizada, sistematizada e que tem grandes chances de te levar o sucesso. Lembrando que é o seguinte, olha, qual que é o seu objetivo principal? É porque, às vezes, falando as coisas e a gente vai vivendo a vida e a gente meio que esquece, né? Esquece os pontos principais. Então, olha, qual que é o objetivo principal que eu tô conversando com você? O objetivo principal é o seguinte, é você se tornar um médico com bagagem de conhecimentos à altura de se tornar especialista. Então, esse é o objetivo principal. E daí, se você chega nesse objetivo, obter o título de especialista fica muito fácil. Tipo assim, você é mais do que isso, entende? Então, o título de especialista vai vir para você com facilidade. Eu gosto de fazer uma analogia, porque às vezes, assim, pensa comigo. Vamos considerar que a aquisição dos conhecimentos, ela é o combustível. Esse combustível vai te levar até o seu destino, que é o título de especialista. Então, o seu carro, para ele chegar lá no título de especialista, ele precisa de gasolina. Sem gasolina não vai. Então, a gasolina é a aquisição de conhecimento. Então, isso daí é uma pérola que você precisa ter isso bem cuidado, bem pensado, enfim. Então, a estratégia, né, de como que você vai traçar esse caminho, né? Então, é o combustível que você vai colocar no seu carro. Isso daí é uma pedra preciosa dentro desse contexto. Então, essa é uma das coisas. A outra coisa, né, a segunda coisa que você vai precisar é de planejamento. Então, veja, estratégia é uma coisa, planejamento é outra. Então, vamos falar especificamente sobre planejamento, né? Então, como que é essa história de planejamento? Planejamento seria você definir o tempo para você colocar a sua estratégia em prática. Vamos lá, vamos ver as situações possíveis. Pode ser que você já reúna os pré-requisitos para se inscrever para a prova do TIM desse ano, de 2021. É bem provável, né? Espera-se que essa prova aconteça em maio, né? Normalmente a prova de título em endócrino costuma acontecer no mês de maio. Em 2020, a prova aconteceu em uma data diferente por conta, né, da pandemia e do impacto da pandemia. A prova foi em novembro. Mas a gente acredita, provavelmente, né, isso é o que se espera, a prova deva acontecer em maio. Vamos supor que em maio você já vai ter condições de se inscrever para a prova do TIM. Então, quando você precisa colocar a estratégia em prática? Tem que ser agora, tem que ser urgente. Por quê? Porque se você já vai ter condições de prestar a prova agora, é porque você já tem o tempo, né, os anos de atuação prática, ou já tem ou vai ter, né, nos próximos meses aí. Isso significa que você não teve a oportunidade de fazer uma curva, né, muito perfeita lá desde o início. Então, agora é o momento de você corrigir como é que fala isso? Corrigir a rota, isso, corrigir a rota do seu caminho para que você chegue lá na prova com a segurança dos conhecimentos adquiridos e que você chegue na prova
um médico apto a receber o título. Então, você tem que começar agora. Então, a hora é agora para você. Agora, vamos supor que não seja esse o seu caso, que você ainda não possa fazer a prova em 2021. Mas você vai estar apto, né? Você vai preencher os pré-requisitos daqui a um ano, 2, 3, em 2022, 2023. Às vezes eu ainda fico meio perdido, porque a gente tá em janeiro, eu ainda fico assim, 21, 20... Então, assim, se você vai reunir os pré-requisitos daqui a um ano, daqui a 2 anos, 1 ano e meio, né? 2022, 23, 24. Olha, o momento ideal para você começar a sua estratégia, né? Como que você deve se planejar? Você deve começar agora. Por que é interessante você começar agora? Porque se você começar agora, você vai ter 2 anos, 1 ano e meio, 3 anos, 3 anos e meio. Enfim, você vai ter esse tempo para construir a sua curva. Então, quanto melhor isso for planejado, melhor. Então, não tem hora melhor do que agora para você começar. E começar o quê? Começar a colocar em prática a estratégia de aquisição de conhecimento. Uma estratégia realmente eficiente, uma estratégia que realmente te leve ao resultado que você precisa. O seu resultado não é coisa pequena, não. Você precisa se transformar em um médico apto a obter o título de especialista. Você precisa adquirir muitos conhecimentos. Conhecimentos que sejam suficientes para você exercer a endocrinologia com competência. Para você chegar nesse patamar, você precisa de uma boa estratégia de aprendizado. Tá bom. Aí você pode me falar, poxa, Mona Lisa, mas enfim, você já falou aí de algumas situações, mas eu não me enquadro em nenhuma dessas. Na verdade, assim, eu me formei agora, tem pouco tempo de formado, né? Eu vou me formar agora. Tem gente que ainda não pegou o diploma. E daí? E nesse caso? Então, para quem ainda tem uma jornada, né, em termos de tempo mais longa até estar apto à prova do título, quer dizer, até reunir os pré-requisitos, qual que é o melhor momento iniciar a estratégia? Também é agora, porque olha só, pensa comigo, se eu estava te falando que as duas coisas andam juntas, então a habilidade de atender os pacientes anda junto, ela cresce, né? Junto com a aquisição de conhecimentos. Então, se você vai começar a sua jornada agora, é agora que é o momento de você linkar as duas coisas, senão você vai desconectar uma coisa da outra. Isso vai tornar mais difícil a sua caminhada. Quer dizer, depois você vai ter que recuperar o tempo perdido. Então, se você é recém-formado, se você vai se formar daqui a pouco, se você se formou há pouco tempo, a hora também é agora. O início, né, da estratégia, o planejamento, ele tem que levar em consideração o objetivo principal, ele tem que levar em consideração o princípio que rege essa caminhada. Então, o objetivo principal qual é? Se tornar um médico apto a obter o título de especialista em endocrinologia. É uma transformação. Esse caminho é um caminho perfeitamente possível, perfeitamente viável, é um caminho legítimo, é um caminho legal. Não tem nada que seja fora do que é permitido por lei, etc. E tal. O objetivo é um objetivo nobre. Então, assim, além de não ser ilegal, nem imoral, nem fora da casinha, ainda é nobre, porque significa você se aprimorar para que você possa ajudar outras pessoas, que é o que o médico faz, né? A função do médico é ajudar as pessoas. Então, assim, se você tem a intenção de se tornar melhor, quer dizer, se você quer ser especialista, é porque você quer atender os pacientes de uma forma melhor, você quer promover saúde de uma forma melhor, você quer estar mais habilitado para isso. Ou seja, isso é altamente nobre. Eu tenho que admitir, não é fácil de jeito nenhum. Se eu falar que é fácil, eu vou estar mentindo. E o meu compromisso é com a verdade. Então, assim, é difícil. É difícil, é suado, porque transformação não é assim, né? Então, não é fácil, mas é possível, é viável e é nobre. Se você quiser aprender sozinho, se você quiser trilhar esse caminho sozinho, é possível sim.
Agora, eu aposto as minhas fichas que vai ser mais demorado. Vai ser um caminho mais árduo e mais demorado se você não tiver alguém para, ao longo do caminho, te dar um suporte, tirar suas dúvidas, à medida em que elas forem surgindo. Porque a gente sabe que na construção do conhecimento, as dúvidas elas vão surgindo à medida em que a gente vai aprendendo. Então, quando a gente ainda não sabe, a gente não tem dúvida. Então, é quando a gente começa a aprender que as dúvidas começam a surgir. Então, como isso é um caminho, e aí você tendo um suporte, você tendo um direcionamento, um encaminhamento de como, né? Porque o universo dos conhecimentos a serem adquiridos, ele é bem amplo. A endocrinologia é uma especialidade médica, né? Assim, se você tiver, né, um direcionamento nesse caminho, o seu caminho vai ser um caminho mais rápido e mais suave, né? E mais suave também, menos árduo. Né? A estratégia de aquisição de conhecimentos, ela é o combustível do seu carro. Então, é aí que você precisa colocar os seus olhos, né? Colocar o seu foco, o seu investimento, o seu tempo na questão da estratégia. Então, por exemplo, se você atende um paciente com hiperprolactinemia, por exemplo, né? Eu estava falando da hiperprolactinemia, do exemplo da hiperprolactinemia. Então, se você tem uma dúvida, né, na hora que você está atendendo o paciente, se essa dúvida ela não for esclarecida na profundidade necessária, então, ali na frente, essa mesma dúvida vai aparecer de novo quando você estiver atendendo um outro paciente. A dúvida continua lá. Então, assim, você ter um direcionamento e um suporte, isso daí faz muita diferença, porque a consolidação do aprendizado, ela é muito mais eficiente com um direcionamento. Então, eu diria isso. As suas chances, né, de atingir o seu objetivo, elas vão aumentar, porque já que as duas coisas estão casadas, né, então a aquisição da segurança tem tudo a ver com a aquisição de conhecimentos. Teve gente perguntando aqui, né, teve umas perguntas aqui, eu não consegui responder no momento da pergunta, mas assim, tentando responder um pouco, né, então, assim, quando eu falo que se esse caminho e que se essa curva, né, ela acontecer da maneira correta, né, na direção certa e na estratégia certa, então, se for, né, construindo com pequenas doses de aprendizado, né, você vai atingir o resultado. E daí, por que eu afirmo isso, né? Porque às vezes parece, gente, mas da onde que ela tira que achar que isso vai dar certo? Será que isso é uma teoria da cabeça dela? Então, na verdade, não, né? Eu não estou falando isso como algo que eu elaborei na minha cabeça. Na verdade, eu estou falando isso porque esse modelo, esse desenho, dá resultado. Porque existem vários médicos, dezenas, na verdade, que eu acompanhei a trajetória, né? E que hoje são endocrinologistas e endocrinologistas de elite. Isso aí, o endocrinologista de elite é aquele que obtém o título de especialista por merecimento. É aquele que realmente é um médico apto a receber aquilo, merece o título, né? Então, ele tem a bagagem de conhecimentos, ele tem a formação necessária.